Olá a todos, estou aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso projeto, dessa vez resolvendo algumas questões aqui envolvendo o descritor D16 e D17, envolvendo a localização dos números na reta numérica. Então, algumas questões aqui do caderno de atividades Português e Matemática, volume 1, do projeto Escola 10, aqui do estado de Alagoas. Então, a primeira questão nos pede para colocar em ordem os números -3,5, -0,5, 1,5 e 3. Organizar esses números na reta numérica. Então, como ponto de partida, nós temos aqui a origem da reta, que é o número zero. A questão não deu a unidade de distância entre um segmento e outro da reta. Então, como a questão não deu a unidade de medida, nós vamos considerar a unidade sendo 1. Então, aqui nós vamos só lembrando que à direita do zero, nós temos os números que são positivos, e à esquerda do zero, que é a origem, à esquerda do zero, nós temos os números que são negativos. Então, começando aqui pela direita, nós temos, a partir do zero, temos o 1, o número 2 e o número 3, e assim por diante. À esquerda, nós vamos ter o -1, -2, -3, -4, -5 e segue até o infinito. Então, agora que eu já preenchi a reta com alguns números, nós vamos localizar. Vamos começar aqui pelos números positivos. O número 1,5. Então, 1,5 ele vai estar entre 1 e 2. Então, vou identificar aqui mais ou menos a metade aqui, entre 1 e 2. Não está bem na metade. Deixa eu tentar corrigir aqui, mais ou menos. Dá para vocês perceber que é o centro aqui entre 1 e 2. Então, mais ou menos aqui eu tenho o número 1,5, que é um número positivo, 1,5. E o número 3 já está aqui ordenado e localizado aqui nesse ponto. Agora vamos para os números negativos. -0,5. Ele vai estar entre 0, entre o ponto 0 e o ponto -1. Então, -0,5 vai estar mais ou menos aqui assim. -0,5. E o ponto -3,5. -3,5 vai estar entre -4 e -3. Vai estar aqui entre esses dois pontos. Mais ou menos aqui no meio. -3,5. Então está aí colocado em ordem aí cada um dos números. -3,5, -0,5, 1,5 e o número 3. Estão localizados e ordenados aqui na reta numérica. E o 3. Agora para a questão 2, também bem semelhante, que pede para ordenar os números -1,5, -4,9, 0,9 e 2,9. Então, como bem semelhante à questão anterior, o nosso ponto de partida é sempre o zero, que é aqui a nossa origem aqui na reta. A partir do zero que nós nos posicionamos nesse espaço. À direita, só relembrando, à direita do zero temos os números que são positivos, assim como à esquerda, os números que são negativos. Então, como ele não deu unidade de medida aqui na reta, eu vou considerar o 1 sendo a nossa unidade de medida. Então, à direita eu tenho 1, tenho 2 e tenho 3.
À esquerda, nós temos os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e o menos 5. E assim segue infinitamente, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo dos números negativos. Então, como eu já tenho os valores preenchidos, agora eu vou só localizar onde está cada um desses números. Começando aqui pelos números positivos, o número 0,9. Então, ele vai estar entre 0 e 1. Então, ele vai estar bem próximo aqui do 1, mas não chega a ser 1. Vai estar bem próximo aqui. Vamos considerar aqui esse tracinho aqui como sendo o número 0,9. Deixa eu melhorar ele aqui, ainda está um pouco distante. Mais ou menos aqui assim, bem próximo do número 1. Então nós temos aí o decimal 0,9. E agora o outro 2,9. Então ele vai estar entre 2 e 9. Por quê? Porque 2,9 é maior do que 2 e também é menor do que 3. Então ele vai estar localizado mais ou menos aqui assim, 2,9. Agora vamos partir para os números que são negativos. Vamos localizar o menos 1,5. Então, menos 1,5 ele vai estar entre menos 2 e menos 1, ou seja, menos 1,5 vai estar na metade. Então, mais ou menos aqui assim, menos 1,5. E agora o número menos 4,9. Então, ele vai estar entre o número 5 e entre o número 4. Menos 4,9 vai estar entre menos 5 e menos 4. Então, ele vai estar mais ou menos aqui assim, bem próximo do 5, menos 4,9. Então, é uma questão bem tranquila aí, apenas para localizar esses números decimais na reta numérica. Avançando aqui para a próxima questão, também é uma questão que pede para localizarmos o número menos 4,5 e ver a que número, a que letra aqui na reta ele está associado. Então, ele já deu aqui a origem, que é o ponto zero, e também a unidade de distância, que ele já deu aqui o segundo ponto, número 1. Então, por aqui nós percebemos que a unidade de distância é uma unidade, porque entre 0 e 1 temos uma unidade. Então, agora é só preencher a reta, acrescentando uma unidade à direita e diminuindo uma unidade à esquerda. Então, aqui eu tenho 1, à direita eu vou ter o 2, o 3 e assim infinitamente. À esquerda eu vou ter o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e o menos 5. Então, onde está localizado o número menos 4,5? Então, aqui está entre o número menos 5 e o número menos 4. Então, esse número menos 4,5 ele está mais ou menos aqui, associado à letra M. Então, a nossa resposta aqui, o gabarito, é a letra A, onde diz que ele está associado à letra M. Então, vamos avançar aqui mais para uma questão 5, que vem também pedir para localizar a que número se refere aqui a letra S na reta numérica. Então, ele já deu aqui dois números, o número menos 0,5 e o número menos 0,6. 0,5 décimo e 0,6 décimos. Então, quanto vale cada distância aí, nesse intervalo? Então, a distância aí de 0,5 para 0,6, ou seja, essa distância total, equivale apenas a um décimo. E as subdivisões dos décimos, nós temos o centésimo.
eu só fazer aqui para revisar com vocês. Então, aqui nós temos no 1, aqui nós temos a unidade, que é o número inteiro. À direita aqui nós temos, aqui o 2 representa o décimo, o 3 o centésimo e o 4 aqui o milésimo. Então, como nós temos um décimo aqui de distância entre o menos 0,5 e o menos 0,6, então esse décimo está dividido aqui, como nós podemos perceber, em 10 partes. Em 10 partes aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes está dividida. Então, aqui essas 10 partes, cada uma dessas 10 partes equivale a um centésimo. Ou seja, irá ficar aqui cada unidade dessa menos 0,51, menos 0,52, menos 0,53. E aqui na letra S, nós iremos ter o número menos 0,54. Então, vou só completar aqui o restante para vocês verem a sequência. Aqui na frente temos o menos 0,55, menos 0,56. Aqui continuando aqui em cima por causa do espaço, menos 0,57, menos 0,58, menos 0,59 e o menos 0,6. Então a questão é tranquila também, só a gente tentar perceber aí de quantas em quantas unidades está aumentando. Então nessa questão aqui está aumentando em um centésimo. E agora a questão 7, aqui já um pouquinho mais difícil, aqui que já envolve divisão, número fracionário, e é uma dificuldade aí para muitos alunos. Então, diz assim, observe o número fracionário a seguir, 5 sobre 3, ou 5 terços, e pede para identificar a que número decimal corresponde essa fração. Então, a melhor forma aqui para a gente descobrir é pegar esse número e dividir. Dividir aqui o 5 por 3. Então, vamos pegar aqui, fazer a continha de dividir. 5 dividido por 3. Então, 5 dividido para 3 dá 1. 5 dividido para 3 dá 1. 1 vezes 3, 3 para 5, 2. Então, acrescentar um zero aqui e uma vírgula. Agora eu tenho 20 dividido por 3. Então, aqui vai 20 dividido por 3, aqui vai dar 6. 3 vezes 6 ou 6 vezes 3, tanto faz, dá 18. Para 20, vai dar 2. Então, baixo novamente e acrescento um zero, que o 2 não dá para dividir. E agora eu prossigo a minha divisão normal. Então, 20 dividido para 3 continua sendo 6. 6 vezes 3, 18. Para 20, para 22. Acrescenta um zero novamente. E 20 dividido para 3 novamente dá 6. 3 vezes 6, 18 para 22. Então, aqui percebe-se que vamos nos deparar com a dízima periódica. Então, qual número se aproxima aqui dessa fração, desse número fracionário? O número decimal é 1,666, alternativa aqui, letra A. Então, sempre que nos depararmos com a fração,
para fazer a sua localização na reta. Então, é bem mais fácil a gente efetuar a divisão para achar o posicionamento. Como nós não temos muito costume de trabalhar com frações no nosso dia a dia, e muito menos usar sua localização na reta. Então, o mais intuitivo é a gente pegar e dividir para poder identificar realmente a localização desse número. Continuando aqui na questão 8, questão também bem semelhante, onde pede para localizar o número fracionário 7 sobre 2, a qual número decimal ele está associado. Então, mais uma vez, nós temos que dividir. Vou pegar aqui o número 7, a fração 7 sobre 2 e dividir, porque também toda fração é uma divisão. Então, eu tenho aqui o 7 dividido por 2. Então, vamos lá. Aqui nós temos o 3. 2 vezes 3 é 6 para 7, 1. Não dá para dividir. Eu vou acrescentar um zero, uma vírgula aqui no quociente e continuar a minha divisão. 10 dividido por 2 dá 5. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, a minha resposta, o gabarito está aqui na letra C, 3,5. Então, está feito aí a nossa localização. Agora, partindo aqui para a questão 9, onde pede para nós, mais uma vez, ordenarmos os números decimais e também os fracionários na reta numérica. Então, aqui também não foi dada a unidade de medida. Quando isso não é dado, nós consideramos o 1 sendo essa unidade. Então, para a direita, temos os positivos, à direita do zero, e à esquerda do zero, que é a nossa origem, nós temos os números negativos. Então, 0 com mais uma unidade, tem o 1, com mais um, 2, com mais um, 3. E à esquerda, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Então, já diante desses números já colocados aqui em ordem na reta, nós podemos posicionar o restante dos números. Então, iremos começar aqui pelo número que está mais fácil, aqui o número decimal, menos 3,5. Então, ele vai estar aqui entre o menos 4 e o menos 3. Vai estar aqui no meio, mais ou menos no meio. Está um pouco fora aqui, mais ou menos aqui assim. Então, aqui eu tenho menos 3,5. Agora, desses demais, a fração aqui, menos 1/4, até dá para a gente identificar. Quem já tem um pouquinho já de intimidade com as frações e com números decimais. Como ele é negativo, 1/4, ele vai estar aqui do lado esquerdo da reta, do lado esquerdo do zero. Então, para sabermos que número é esse, aqui ele vai dar o menos 0,5, mas para quem não sabe ver isso visualmente, nós precisamos dividir. Por enquanto, vamos esquecer o sinal dele. Vamos dividir aqui 1 por 4. Então, o 1 não dá para dividir por 4, que é menor. Então, eu vou colocar o 0 aqui, e um 0 no quociente e a vírgula. E agora eu prossigo a minha divisão. 10 dividido para 4 dá 2, porque 2 vezes 4 é 8. 8 para 10, 2. Então, o 2 ainda também não dá para dividir para 4. Eu vou acrescentar mais um 0, vou ter 20. E agora eu continuo a minha divisão normalmente. 20 dividido para 4, eu tenho 5, porque 4 vezes 5 é 20, para 20, nada. Então, esse resultado 0,25, só lembrando que ele é negativo, devido ao número aqui
aqui a fração menos 1/4, que também é negativa. Então, esse número menos 0,5 é a metade de 0,5. Então, menos 0,5 está aqui no meio, não está bem no meio. Deixa eu ver se eu consigo, mais ou menos aqui, menos 0,5 e menos 0,25 é a metade. Então, está localizado bem aqui assim, bem aqui assim, menos 0,25. E o número 5 sobre 3, também nós precisamos dividi-lo. 5 dividido por 3. Então, 5 dividido para 3 dá 1. 1 vezes 3, 3 para 5, 2. Então, como 2 é menor, não dá para dividir por 3. Eu acrescento um zero e uma vírgula aqui no quociente e prossigo a minha divisão. 20 dividido por 3 dá 6. 3 vezes 6, 18. Para 18. 3 vezes 6, 18, perdão, para 22. Então, vai dar uma dízima periódica aí. Então, a minha resposta aqui, vamos deixar só em uma casa decimal, é 1,6. 1,6 positivo. Então, ele vai estar aqui do lado direito aqui da reta. Então, ele vai estar mais ou menos aqui assim é o meio. Aqui assim está 1,5. E ele vai estar logo ao lado de 1,5. Mais ou menos aqui assim. Eu vou ter esse decimal 1,6.